Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite do professor Nascimento. E é um prazer para mim e para a Franciane, a gente estar aqui falando de neurociências. É muito legal ver que ainda tem um público tão forte para isso, né? Reunir 200 pessoas para a gente falar de neurociência e neurologia, tanto a parte clínica quanto pesquisa. É muito bacana ver que isso tem... ainda esse campo tem tantos interessados. A minha palestra vai ser sobre, então, exposição a toxinas ambientais como fator de risco para o desenvolvimento da doença de Parkinson. E eu vou falar um pouquinho, então, de quais são as evidências científicas nesse campo. Primeiro, vou fazer uma breve introdução sobre Parkinson. Eu sei que o pessoal orientado do professor Nascimento já está fera no Parkinson, já sabe tudo, mas para fazer um background geral para o pessoal, e depois eu vou falar um pouquinho das evidências da toxicologia ambiental na doença de Parkinson. Eu gostaria que me avisassem quando fechar uns 40 minutos, que é para eu não passar muito do tempo. Primeiramente, eu vou dando a explicação e contando um pouquinho da história. Eu acho que assim fica bacana, fica mais fácil de gravar. A gente gosta de contar a história e ela ajuda a gravar a progressão temporal da construção do conhecimento em cada área e facilita para a gente guardar isso com a gente. Parkinson foi descrito pela primeira vez por James Parkinson em 1817, ou seja, mais de 200 anos da descrição dessa doença. Esse pesquisador inglês, um médico inglês, descreveu o estado de 6 pacientes que apresentavam comprometimento motor e, segundo ele, com o intelecto intacto, sem outras alterações além do comprometimento motor. Hoje em dia sabe-se que o Parkinson afeta muito mais do que só a parte motora, então se esses pacientes realmente tinham só o comprometimento motor ou se ele não conseguiu, na época, identificar os outros sintomas, a gente nunca mais vai descobrir. Ele publicou esse ensaio sobre uma paralisia agitante, que pelo nome a gente já nos remete, então, à tríade mais conhecida de sintomas do Parkinson, que é a rigidez, bradicinesia, tremor de repouso. Posteriormente, em 1872, Jean-Martin Charcot, que é considerado por muitos o pai da neurologia moderna, fez grandes contribuições para a descrição dessa doença. Primeiramente, renomeou de paralisia agitante para a doença de Parkinson, descreveu então a tríade, que até hoje é muito bem conhecida e utilizada no diagnóstico, que é a rigidez, bradicinesia e tremor de repouso, e fez a distinção entre a doença de Parkinson e a esclerose múltipla e outras doenças que afetam o comportamento motor. Além disso, fez a introdução do primeiro tratamento baseado com anticolinérgicos. Foram várias contribuições. Esses sintomas motores que eu falei, rigidez, bradicinesia, tremor de repouso, característicos da doença de Parkinson, eles surgem por uma alteração na via nigroestriatal, que são projeções da substância negra, da parte compacta da substância negra, para o estriado dorsal, o núcleo caudado e o putame. Como a professora Franciane já falou anteriormente, esses neurônios, esses corpos neuronais são caracterizados pela neuromelanina, deixam eles com uma pigmentação escura e liberam dopamina no estriado dorsal. Essa via, essa alça entre o estriado, entre a substância negra e o estriado, é uma das alças dos núcleos da base e está relacionado ao comportamento motor. Sabe-se hoje em dia que essa via de liberação de dopamina leva à ativação de receptores D1 e D2 no estriado, que estão relacionados, então, o receptor D1 leva à ativação da conhecida via direta e a ativação de receptores D2 leva à ativação da via indireta. Essas duas ações levam, então, à facilitação do comportamento motor dos movimentos da pessoa. E quando ocorre a degeneração, então ocorrem os sintomas motores.
Essa degeneração da substância negra foi hipotetizada primeiramente em 1895 por Brissot, que foi aluno de Charcot. Ele hipotetizou então que os sintomas que apareciam no Parkinson eram advindos da degeneração da substância negra da via nigrostriatal. Isso só foi confirmado em 1919 por Tretyakov, então um neuropatologista russo, que encontrou então em acho que 56 pacientes, ele descreveu 56 amostras de paciente, ele descreveu então a degeneração dessa substância negra e o aparecimento de inclusões citoplasmáticas de proteicas, que ele nomeou então de corpos de Levy, que são esses achados então que fizeram parte da tese de doutorado de Tretyakov, são até hoje os achados neuropatológicos mais característicos então da doença de Parkinson. E ele nomeou corpos de Levy justamente porque Levy era um neuropatologista alemão que anos antes já havia observado essas mesmas inclusões no núcleo dorsal do nervo vago. Essa degeneração, como falei anteriormente, leva então ao aparecimento dos sintomas motores, que além de rigidez, bradicinesia e tremor de repouso, instabilidade postural, fala arrastada, alteração da escrita, fica um encurtamento da escrita, na verdade, dificuldade de deglutição, entre muitos outros. O caminhar com o passo mais curto, a encurvação, são vários sintomas devido a essa degeneração. No entanto, a doença não é como James Parkinson descreveu em 1817, mas ela também compromete outros sistemas de neurotransmissores e leva também ao aparecimento de sintomas não motores, como déficits olfatórios, distúrbios do sono, ansiedade, depressão, déficits de memória, fadiga e apatia. Essas alterações elas podem ser pré-motoras ou elas podem aparecer de forma tardia, durante ou após ainda o aparecimento já dos sintomas motores, elas começam a surgir no paciente. O tratamento padrão da doença de Parkinson é a levodopa. Ela foi descrita, a sua atividade foi descrita pela primeira vez por Carson em 1958, que ele demonstrou então que coelhos que se administrava a reserpina tinham uma redução dos níveis de dopamina, tinham déficits motores, e a administração da levodopa então fazia com que esses animais se recuperassem dos danos motores. Por essa descrição, por essa contribuição, ele ganhou em 2000 o Prêmio Nobel, tal a importância dessa descoberta dele. Em 1963, Hornikiewicz, um bioquímico russo, austríaco na verdade, demonstrou então que administrando a levodopa via intravenosa nos pacientes, então os pacientes com Parkinson tinham uma melhora desse déficit motor que eles apresentavam. E em 1968, um neurologista americano fez o primeiro estudo com um grupo de pacientes demonstrando que a administração da levodopa causava uma melhora significativa nesses pacientes. Então, aí mais de 50 anos que a levodopa já foi descrita e estudada e até hoje é o fármaco padrão para o tratamento da doença de Parkinson. Outras alternativas então já surgiram para aumentar essa transmissão dopaminérgica, como o uso de agonistas dos receptores D1, D2, inibidores das enzimas que degradam esse neurotransmissor, mas ainda a droga ouro no tratamento da doença de Parkinson é a levodopa. E qual é a epidemiologia dessa doença? Ela ocorre muito mais em pacientes idosos, 0,3% na população mundial, mas sobe para 1% quando a gente fala de pacientes acima de 60 anos. No Brasil, os dados são muito escassos, é muito difícil ter dados precisos de qual a epidemiologia da doença de Parkinson, mas um estudo de Minas Gerais demonstrou, então, um aumento conforme o aumento da faixa etária de 0,8, 2,8 a 14,3%, quando esses pacientes, então,
ultrapassam os 85 anos, ou seja, quanto maior a idade, maior a chance do desenvolvimento dessa doença. E é claro que, levando em consideração a alteração populacional que todo mundo está passando, na verdade a Europa, depois os Estados Unidos já passaram um pouco por essa inversão da pirâmide populacional, onde ocorre a redução da população mais jovem e o aumento da população mais idosa. Essas são as projeções, então, para o Brasil, as projeções do IBGE para o Brasil até 2050, a inversão da pirâmide etária. Espera-se que o número de pacientes com a doença de Parkinson seja muito superior aos atuais. E qual a causa, então, o que provoca a doença de Parkinson? Hoje em dia, considera-se que ela é uma doença multifatorial, ou seja, tem um fator genético, tem um fator ambiental. Podem os dois fatores estarem unidos ou podem estar completamente separados, é o que alguns estudos nos mostram. Entretanto, pesando para o lado ambiental, tem alguns dados importantes. Por exemplo, já foi demonstrado que a prevalência do Parkinson é similar em grupos étnicos diferentes vivendo no mesmo local, ou seja, o local influencia mesmo em grupos diferentes. Diferente em pessoas do mesmo grupo étnico vivendo em locais diferentes, o que reforça a força da exposição ambiental. E ainda, o que é um pouco surpreendente, baixas taxas de concordância entre gêmeos homozigóticos e dizigóticos. No entanto, essa baixa taxa de concordância é quando a gente fala do Parkinson idiopático, do Parkinson tardio, não do Parkinson de início precoce. Esse Parkinson de início precoce é muito mais caracterizado por fatores genéticos e, em estudos com gêmeos homozigóticos, geralmente a concordância é de 100%. Se um tem, o outro desenvolve também, mas é o Parkinson familiar com início geralmente antes dos 50 anos. E eu não posso, então, deixar de falar, iniciando a parte ambiental, do marco, então, para o estudo epidemiológico do Parkinson, que foi a descoberta do MPTP. Essa molécula foi descoberta pelo neurologista americano William Langston. Eu não sei se alguém aqui já está familiarizado com essa história, mas ela é muito interessante, inclusive ele tem um livro publicado sobre isso, onde apareceu no laboratório que ele trabalhava, no hospital que ele trabalhava na Califórnia, um jovem com as características da doença de Parkinson. Houve então toda uma confusão, não sabiam, os neurologistas achavam que era caso de esquizofrenia catatônica, os psiquiatras achavam que era algum quadro neurológico e não se achava a real explicação para aquilo. E aí Langston, estudando, inclusive pesquisando nas mídias da época, né, nos jornais da época, conseguiu encontrar mais 6 pacientes com o mesmo quadro, e quando ele publicou eram só 4, depois ele conseguiu encontrar mais 2 pacientes com o mesmo quadro, e a única coincidência entre esses quadros é que eles haviam usado uma droga sintética. Na época se iniciava o design de drogas, ou seja, moléculas desenhadas para ter uma ação específica, e essa seria uma heroína sintética. Essas pessoas em vários, totalmente desconhecidas uma das outras, em várias partes do país, estavam sintetizando a mesma droga sintética, ingeriram e tiveram, então, uma síndrome, um parkinsonismo responsivo à levodopa, com as mesmas características dos pacientes com a doença de Parkinson. Essa droga, então, era o MPTP, e eles descobriram que era um metabólito da síntese dessa droga sintética. Aí, muito se estudou, então, para tentar descobrir qual a causa, por que essa droga, então, induziu um quadro de parkinsonismo nesses indivíduos. Muito tempo depois, depois de muito estudo, demonstrou-se então que ela atravessa, essa molécula, o MPTP, atravessa a barreira hematoencefálica,
Nas células da glia, ela é convertida pela MAO-B em MPP+, a molécula ativa, a molécula tóxica ativa, e é transportada ativamente pelo transportador de dopamina para dentro das células dopaminérgicas. Ou seja, ela é concentrada nas células dopaminérgicas. A pergunta mais óbvia é por que as células da glia então não são destruídas, né? Só os neurônios dopaminérgicos, principalmente, porque a célula da glia converte em MPP+, e libera. Já os neurônios dopaminérgicos concentram o MPP+, no seu interior. Ele leva, então, a uma inibição dos complexos transportadores de elétrons da mitocôndria, então um déficit de ATP, uma produção de espécies reativas de oxigênio e uma morte celular. Ou seja, essa droga consegue especificamente lesar os neurônios dopaminérgicos da substância negra. Inclusive tem outros sistemas dopaminérgicos, mas eles têm umas proteínas que parecem proteger um pouco esses neurônios e o MPTP acaba sendo específico para a substância negra. Essa descoberta dele, falando assim, talvez parece um pouco simples, um pouco corriqueira, mas essa descoberta levou ao melhor entendimento dos circuitos motores dos núcleos da base, que até então se tinha alguma dificuldade, ela passou a ser uma ferramenta para se estudar os núcleos da base. Demonstrou-se então a relação da inibição dela da cadeia transportadora de elétrons, inibição do sistema proteossoma, que é um sistema, vocês devem talvez lembrar da bioquímica, que leva à destruição de proteínas mal formadas ou com erros de conformação. Estresse oxidativo, também no metabolismo da dopamina, interfere. Alteração de algumas proteínas que depois se demonstrou que são bases genéticas na doença de Parkinson e gerou a grande repercussão epidemiológica, que aí as pessoas começaram a se questionar mais. Bom, então se uma molécula pode ser administrada em um ser humano e provocar Parkinson, será que nós não estamos expostos a mais componentes tóxicos que levem então a síndromes de parkinsonismo? Então esse foi o marco. E ainda mais porque o MPTP, convertido em MPP+, que é a molécula ativa, e o MPP+, tem uma conformação muito semelhante ao paraquat, que na época já era um pesticida amplamente utilizado na agricultura. Então se questionou, nossa, essa molécula tão parecida com o paraquat, será que o paraquat também não pode provocar algum dano dopaminérgico? Aí passou-se então para os estudos epidemiológicos. Esse achado é muito importante, eu ainda coloquei um recado do Langston para os futuros, para os médicos, enfim, que é nunca esquecer do poder da observação clínica, manter um alto nível de curiosidade quando atendendo os pacientes e que nessa época que é tão com uma tecnologia tão avançada, é difícil acreditar que a atenção em um paciente pode levar então a descoberta de algo que modifique uma patologia tão complexa quanto o Parkinson, mas sim pode, né? Então, para nunca esquecer, nunca tirar isso de vista, que cada paciente pode ser uma descoberta nova. Então, falei do paraquat, falar um pouquinho da exposição a pesticidas, que são então químicos amplamente distribuídos. Eu sou do oeste de Santa Catarina, vocês também estão aqui no Paraná, são estados muito agrícolas, com agricultura muito forte e para todo lado que a gente acaba olhando, a gente vê uma lavoura que está lá mantida à base de agrotóxicos. E isso nos interessa muito. Inclusive porque o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Esse início da utilização dos agrotóxicos é muito antiga, mas não vou me ater a isso. Entretanto, a Revolução Verde, que ocorreu nos Estados Unidos a partir dos anos 50, foi que trouxe mais tecnologia para o campo e com essa tecnologia veio o uso de agrotóxicos para facilitar, para aumentar a produção e facilitar, reduzir a mão de obra, não se tem que ficar cuidando tão manualmente da cultura. Assim surgiram os agrotóxicos, chegaram no Brasil e já entre 1975 e 2008 o Brasil estava entre os 6 maiores consumidores de agrotóxicos no mundo
e aí foi em 2008 que conseguimos o título, então hoje em dia somos os maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Esse gráfico do IBAMA mostra a evolução, então, que a partir de 2006 foi mais aguda, então essa evolução, esse aumento da quantidade das toneladas de agrotóxicos utilizadas no país anualmente. No entanto, somos cientistas, temos que avaliar tudo com racionalidade. O Brasil é o maior, é claro que se cria uma coisa muito forte com agrotóxico, mas o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos em toneladas brutas, mas existe, quem defenda que não seja algo tão radical assim, porque em termos de gasto com agrotóxicos por produção, o Brasil está em 13º e o gasto de agrotóxico por área plantada, o Brasil está em 7º, então não somos o primeiro por área plantada. Mas com certeza ser o 7º não é algo bom, De todos os países, nós estamos entre os 7 que mais colocam agrotóxico por área plantada. Sem contar, é claro, que temos um país aí com uma fronteira gigantesca, que é muito pouco fiscalizada, e o número de ocorrências, então, de contrabando de agrotóxicos é muito grande. Inclusive aqui próximo, em Guaíra, nesse caso, acho que foi 1 tonelada de agrotóxicos apreendidos, e esses agrotóxicos que passam a fronteira, eles vêm em concentrações maiores e muitas vezes os princípios ativos são princípios não permitidos no Brasil devido à sua alta toxicidade. Então esse eu acho que é um dos maiores perigos e muitas vezes não é tão divulgado hoje nessa época de mídia social, então não se aborda tanto essa questão, que eu acho uma das mais graves quanto à utilização de agrotóxicos. Inclusive hoje em dia se fala, está bem alta a questão da liberação de agrotóxicos. Essa também é uma discussão que está sendo, para mim, está sendo feita de uma forma errada. Se fala muito em números, mas na verdade desse número total nenhum princípio ativo novo foi liberado. Isso é bom? Por um lado sim, por outro lado não, porque esses novos agrotóxicos liberados são algumas misturas que não se tem a toxicidade bem estabelecida. E, como alguns daqui também são farmacêuticos, a gente sabe muito bem o que o sinergismo faz. 2 drogas ou 2 substâncias tóxicas atuando por mecanismos diferentes podem potencializar e muito o efeito. Então, a gente vê na mídia isso, tantos agrotóxicos novos, não são princípios ativos, são novas formulações, mas que também podem levar a uma toxicidade bem complexa e que ninguém está muito interessado em financiar estudos para saber qual o real efeito disso. São inúmeros estudos que se tem, então, relacionando a exposição a pesticidas com a doença de Parkinson. As publicações só extraídas do PubMed, então, de 69 a 2018, a gente consegue observar como vem crescendo o número de publicações anuais. Então, nos últimos anos está próximo de 100 publicações anuais relacionando esse tema, a exposição com agrotóxicos e a doença de Parkinson. E os agrotóxicos mais relacionados com isso, como eu já falei anteriormente, é o paraquat, que a gente pode pensar assim, talvez quem não é da área pensa, nossa, já foi discutido lá por Langston há muito tempo que o paraquat pode ser tóxico, então é proibido. Na verdade, não. No Brasil, ele foi proibido em setembro de 2017, então até 2017 ele era permitido no Brasil, como em muitos outros países, apesar da sua forte relação com o desenvolvimento da doença de Parkinson, das pessoas que manipulam ou moram próximo de áreas contaminadas. E ainda temos, a partir de 2017, tem até 2020 para eliminar totalmente o uso no Brasil, ou seja, hoje em dia a gente ainda utiliza o paraquat nas nossas lavouras. Outro agrotóxico muito relacionado é a rotenona, que no início acreditava-se que a rotenona era um dos mais leves por ser um produto natural. Ela é extraída de plantas, de alguns tipos de cipó, ela é um inseticida, mas também se demonstrou uma forte relação entre a exposição à rotenona
e a doença de Parkinson. E ainda temos o fungicida Maneb, que essa seria a tríade, paraquat, rotenona e Maneb. Seriam os fungicidas assim, mais bem estudados e mais definidos com relação ao aumento da prevalência da doença de Parkinson. Além do Maneb, a classe dos ditilcarbamatos também, hoje em dia, está sendo muito estudada por essa relação. Eu podia ficar mostrando para vocês aqui vários estudos epidemiológicos, mas eu selecionei só 2 que vão mais, acho que exemplificam bem o que eu quero passar para vocês. Esse caso é com o ditilcarbamato Ziran, que eu tenho um carinho especial por esse estudo, porque eu trabalhei com o Ziran no meu doutorado. Esse estudo avaliou 362 pacientes com Parkinson e 341 indivíduos controles no Vale Central da Califórnia, expostos, então, tanto na sua residência quanto no seu trabalho a esse fungicida, não só o Ziran, quanto a sua interação, que é aquilo que eu falei do sinergismo, a sua interação com paraquat, pessoas expostas a Ziran e paraquat, pessoas expostas a Ziran, paraquat e Maneb. Entre os resultados, observamos, então, um aumento, tanto na exposição ocupacional quanto na residencial, um aumento no risco do desenvolvimento da doença de Parkinson, somente com o Ziran. Esse risco aumenta, então, quando acrescenta-se o paraquat, quando a pessoa é exposta também ao paraquat, e praticamente triplica quando é exposto ao Ziran, ao Maneb, Ziran e paraquat. Além disso, esses indivíduos, quando são expostos tanto na residência quanto no local de trabalho, têm uma chance muito maior do desenvolvimento da doença de Parkinson. Outro estudo que eu quero mostrar para vocês é um estudo muito recente, que é o primeiro que relaciona, então, o glifosato, que é o pesticida mais utilizado no mundo, é o conhecido Roundup, e ele é o mais amplo, e ele esteve no centro de uma polêmica, que foi a primeira, acho que foi ano passado, foi a primeira vez que uma pessoa processou uma empresa, né, que fabrica um agrotóxico, por ter desenvolvido câncer, e ela conseguiu ganhar na justiça, acho que alguns milhões, de indenização por ter utilizado esse agrotóxico e desenvolvido câncer. Isso é algo histórico, nunca aconteceu e, sem dúvida, abre precedentes, então, para vários processos do mesmo tipo. Eu acabo ficando na frente de vocês aqui ou não? Esse estudo, então, publicado no final do ano passado, foi o primeiro a relacionar a exposição ao glifosato, que aqui no Brasil utilizamos muito também, e o desenvolvimento da doença de Parkinson. Ele foi feito no estado de Washington e utilizou sensoriamento remoto, que é algo um pouco novo até em estudos epidemiológicos. Então, eles utilizaram não só o relato do paciente, mas também utilizaram, então, a localização geográfica da moradia desses indivíduos, se estavam não próximos a culturas que utilizam glifosato. E eles mostraram, então, que o glifosato levou a um aumento do risco do desenvolvimento da doença de Parkinson maior do que o aumento induzido pelo paraquat, ou seja, ainda o paraquat tão semelhante ao MPTP, como eu mostrei anteriormente, extremamente tóxico para neurônios dopaminérgicos, o glifosato, então, parece ser ainda mais tóxico. E eles mostraram uma relação, então, do aumento da utilização do glifosato e o aumento, então, na verdade, eles trabalharam aqui com mortes prematuras pela doença de Parkinson, mostraram uma relação entre a utilização do glifosato e esse dado. Então, o que acaba, até hoje, só se tinha dados do glifosato em intoxicações agudas induzindo parkinsonismo. Esse foi o primeiro dado que pega o agrotóxico mais utilizado no mundo e diz, ele também leva um aumento do desenvolvimento da doença de Parkinson. Então, não só os pesticidas podem induzir, então, a doença de Parkinson, como outras substâncias, como os metais pesados.
Tem vários estudos demonstrando esse risco, eu só selecionei um para exemplificar para vocês. Esse estudo que avaliou trabalhadores de uma metalúrgica americana, se eu não me engano, quanto à exposição a alguns metais e o risco do desenvolvimento da doença de Parkinson. E observamos então que a exposição, e ele também separou no tempo que esses indivíduos foram expostos. A exposição acima de 20 anos ao cobre e ao manganês, principalmente ao manganês, levaram assim ao aumento absurdo do desenvolvimento da doença de Parkinson, mostrando o quanto a exposição a metais está relacionado ao desenvolvimento dessa doença. O sinergismo também demonstrado aqui, quando esses indivíduos eram expostos a chumbo e cobre. Aqui observa-se que o chumbo não leva a uma alteração tão grande assim, mas quando ocorre o sinergismo com o cobre, o risco do desenvolvimento aumenta muito, justamente por esse sinergismo que eu comentei anteriormente. E como os metais podem provocar essa toxicidade, então, já que eu já demonstrei que antes o paraquat e outros pesticidas atuam de forma semelhante ao MPTP, os metais, eles, principalmente ferro, cobre, acho que o zinco também, atuam pela conhecida reação de Fenton-Haber-Weiss, que catalisa, então, a conversão de peróxido em radicais livres, né? O peróxido de hidrogênio já é uma espécie reativa de oxigênio, e esses metais, quando estão na sua forma reduzida, catalisam essa reação, formando os ânions hidroxila, que são os mais agressivos, então, e esse estresse oxidativo pode levar, então, à degeneração dopaminérgica. Como eu citei anteriormente, os neurônios dopaminérgicos já são mais suscetíveis ao estresse oxidativo devido ao metabolismo da dopamina, que tem esse poder, e a exposição a metais pesados potencializa isso, levando a quadros, então, de doença de Parkinson. Além disso, além de pesticidas, metais pesados, assim, existem várias outras possibilidades de não só toxinas, mas como outros agentes ambientais levarem ao desenvolvimento da doença, como vírus, por exemplo, o próprio influenza A. Existem vários estudos mostrando o vírus influenza, a relação entre a doença de Parkinson e pessoas que adquiriram o vírus influenza. Também existe a questão fúngica ou bactérias que têm o comportamento também da formação de esporos. Existe a hipótese de que essas bactérias podem chegar ao sistema nervoso central e na forma de esporo, e depois se desenvolver, então, começarem a se reproduzirem e provocarem danos neurológicos, levando à doença de Parkinson. E ainda estudos. Esse aqui é um estudo muito interessante e bem recente também, mostrando a participação da micróglia a microbiota no desenvolvimento. Esse estudo foi publicado esse ano, gerou bastante repercussão na área. Inclusive, eles demonstraram que animais que superexpressam a alfa-sinucleína, que é aquela proteína que forma os corpos de Levy, que eu mostrei anteriormente, animais que superexpressam aquela proteína, eles desenvolvem uma síndrome semelhante ao Parkinson em humanos, mas quando se dá um antibiótico ou se utiliza animais que não têm a microbiota intestinal, esses animais não desenvolvem essa síndrome, esses danos, esses déficits motores, mostrando. E ainda mais, eles mostraram que quando eles acrescentam em animal germe-free, que é um animal sem nenhuma flora bacteriana, quando eles acrescentam a flora de um paciente com a doença de Parkinson, o dano motor desses animais é muito maior. Ou seja, mostrando que além de toxinas, além de pesticidas, metais pesados, vírus, fungos, também a microbiota intestinal está bem relacionada com o desenvolvimento dessa doença. Até aí tudo bem, mas aí a gente se questiona como essas toxinas, esses vírus, eles vão chegar lá na substância negra, degenerar, ou mesmo nos outros sistemas de neurotransmissores que provocam os sintomas não motores. De que forma isso vai chegar até lá?
Isso era uma preocupação muito grande que se tinha. Não é uma pergunta totalmente respondida, eu vou aqui explanar alguns pesquisadores que tentaram responder essa pergunta. Acho que o principal deles é o Braque, que fez o estadiamento da doença. Primeiramente, ele publicou em 2003 o estadiamento da doença de Parkinson. Agora não lembro o número exato, mas muitos pacientes ele fez a histopatologia pós-mortem, observando, então, marcando a alfa-sinucleína, os corpos de Levy, onde em vários estágios da doença, para criar então um estadiamento, dizer, em cada estágio da doença, onde isso começa e para onde isso vai parar, até o final, então, os sintomas mais graves, os sintomas motores, onde estão esses corpos de Levy, onde está essa degeneração. Ele demonstrou, então, que existe uma progressão iniciando no tronco e no bulbo fatório, que ela inicia, então, no núcleo dorsal, motor do nervo vago e glossofaríngeo e vai, então, avançando a áreas mais centrais, só no terceiro estágio, então, começando a atingir a substância nigra no terceiro estágio, e até aqui, então, seria no avanço dos estágios, sem sintomas ainda, e aí somente num estágio mais avançado é que começariam a aparecer esses sintomas motores, mas que a doença, então, o acúmulo de alfa-sinucleína e corpos de Levy, ele iniciaria pelo tronco e pelo bulbo fatório. Inclusive aqui temos imagens do primeiro artigo que ele publicou, demonstrando no trato olfatório o acúmulo dessa alfa-sinucleína e também no núcleo motor do vago. Aqui os corpos de Levy e os neuritos, também formados por alfa-sinucleína, em um aumento melhor. E aqui, mostrando então o avanço em direção ao córtex, que seria, segundo ele, uma das últimas estruturas a ser atingida, por isso os déficits cognitivos da doença, então, seriam só próximo ao final da doença, ele mostrando, então, no estágio 3, 4, 5 e 6, o avanço, então, essa é uma marcação para a alfa-sinucleína, então, o avanço, o aumento da alfa-sinucleína agregada no córtex temporal aqui, mostrando o aumento, então, conforme o desenvolvimento, passar o tempo dessa doença. Primeiramente, o Braque criou os estágios, mostrando, então, fazendo o estadiamento, mostrando essa doença progride dessa forma. Posteriormente, ele criou a hipótese, que é a hipótese do Al-Rite, enfim, que ela começaria por duas portas, teria duas portas de entrada para a doença de Parkinson, que seria justamente o tronco encefálico e o bulbo fatório. Que substâncias como vírus, metais e pesticidas poderiam chegar no bulbo fatório pelo estresse oxidativo, degeneração de neurônios, provocariam uma alteração na conformação da alfa-sinucleína. Essa alfa-sinucleína teria um comportamento, então, priônico, e realmente isso foi demonstrado. Alguém sabe o que é prion, que é o comportamento priônico? Isso. Então, as proteínas, existe a doença, agora fugiu o nome, o popular, doença da vaca. Como? Isso. Então, que uma proteína com uma conformação alterada, ela pode, pelo contato, induzir o erro de conformação em outras proteínas próximas e ela, então, ser o agente contaminante. Então, pela hipótese de Braque, esses agentes externos poderiam causar essa má conformação na alfa-sinucleína e ela, então, poderia ir se propagando para outras estruturas, não necessariamente tendo que esse pesticida ou esse metal chegar na substância negra para provocar a degeneração. E, como eu demonstrei anteriormente, seria então pelo trato olfatório e pela via gastrointestinal que chegaria, segundo a sua hipótese, até o sistema nervoso central. E aqui algumas hipóteses então do mecanismo que também demonstrou-se então que essa alfa-sinucleína, além de ter esse comportamento priônico, ela pode ser transmitida interneuronalmente. Então, entre os neurônios ela pode ser transmitida, o que, segundo ele, levaria então essa demora, mas que
chegaria então nas últimas estruturas, levando aos déficits conhecidos da doença. Então seria por transmissão direto por transmembrana, alfa-sinucleína atravessando a membrana, exocitose e endocitose, a liberação de exossomos, então, e o outro neurônio captando esse exossomo, os nanotubos formados em alguns tipos neuronais. Então essas seriam as formas, ou diretamente pela sinapse, seriam as formas de que a alfa-sinucleína passaria de um neurônio para outro, segundo a hipótese de Braque. Inclusive, essa transsináptica é importante porque a alfa-sinucleína ela é uma proteína sináptica. A função dela ainda é um pouco discutida, assim, mas ela está relacionada a manter essa estrutura da sinapse e também a um pouco da inibição da liberação de enzimas dopaminérgicas. Seria essa função, então essa transsináptica seria de grande importância por isso. Mais ou menos esse seria o resumo, então, da hipótese de Braque. Os pesticidas, as toxinas ambientais, chegariam, então, através da via olfatória e do nervo vago, então, que está na periferia, em contato com o trato gastrointestinal, chegariam, então, ao sistema nervoso central, provocando inflamação, estresse oxidativo, a perda da homeostase do cálcio, que também pode provocar vários danos, a excitotoxicidade e disfunção mitocondrial, levando à agregação de alfa-sinucleína. Essa alfa-sinucleína, por sistemas de degeneração, como a autofagia, sistema de proteção, poderiam, então, esses agregados serem destruídos, ou eles começariam, então, a se aumentar e se dissipar, levando à doença de Parkinson e outras doenças que também acumulam alfa-sinucleína. Estou na tua frente? Desculpa. Essa seria basicamente a hipótese de Braque para o desenvolvimento da doença de Parkinson. No entanto, sempre é bom falar o contraponto. O ano foi em 2017, a professora Simone, do Instituto de Tecnologia de Israel, e o professor Oled de Harvard, eles criaram outra hipótese. Eles foram contra a hipótese até então mais aceita de Braque e propuseram que não seria dessa forma que aconteceria, que na verdade haveria um limiar, os neurônios, os sistemas neuronais teriam um limiar. Alguns sistemas suportariam uma maior degeneração, 10 minutos só, vou tentar apurar, mas não garanto nada. Levariam a uma maior degeneração. Na verdade, alguns sistemas têm um limiar maior e suportam mais essa degeneração. Por exemplo, a substância negra, já é demonstrado que os sintomas motores aparecem somente depois da degeneração de 70% a 80% dos neurônios, enquanto alguns sintomas, por exemplo, do trato gastrointestinal, sintomas entéricos, depois de uma perda neuronal muito menor, já começam a aparecer os sintomas. Então, a teoria deles é que não se iniciaria em um lugar e iria propagando para outro, mas sim que a doença inicia no corpo, em todo o sistema nervoso central. E a única diferença entre o aparecimento dos sintomas é o limiar de que cada sistema suportaria, então, qual perda cada sistema suportaria. Eu vou falar um pouquinho para vocês ser um pouco mais rapidinho, da via olfatória, que é uma via que eu trabalhei um pouquinho mais no meu doutorado, era a linha de pesquisa do meu laboratório. Seguimos mais um pouquinho o estudo dessa possibilidade, dessa hipótese. Por essa hipótese, então, os agentes ambientais entrariam e, através do trato olfatório, poderiam chegar ao sistema nervoso central, ou poderiam também ter uma distribuição sistêmica e atingir o sistema nervoso central por via vago, por exemplo, por outra via neuronal. Essa via hipotetiza, então, que as substâncias ambientais entrariam em contato com esses neurônios. Acho que a professora Franciane talvez vá falar um pouquinho melhor do trato olfatório, ou não. Esses neurônios da via olfatória, eles estão em contato direto com a mucosa nasal, ou seja, são neurônios muito expostos. Ou seja, facilmente alguma toxina do ambiente chega até esses neurônios
e pode ser levada então para o bulbo fatório. Existem alguns mecanismos já definidos de como essas substâncias podem ser transportadas, por exemplo, pela via intracelular, quando o neurônio capta essa toxina e leva por dentro por um transporte retrógrado até o bulbo fatório. Paracelular, quando a toxina utiliza o canal por onde esse neurônio está inserido e chega então até a lâmina comum, a lâmina própria, aliás, da lâmina própria, então consegue pela via, o espaço perineural também atingir o bulbo fatório, ou ainda transcelular, quando as células do epitélio captam e liberam essa substância na lâmina própria, que também pode acabar levando a substância até o bulbo fatório. Ainda existe uma outra via que esses neurônios eles se degeneram e são repostos com frequência. E cada vez que um neurônio desse se degenera, o canal por onde ele está inserido fica aberto, até vir um novo neurônio repor a sua função exatamente no mesmo local. Quando esse canal fica aberto, também é uma via muito fácil de uma toxina chegar até no bulbo fatório e ser levada até, enfim, vias centrais. Aqui só demonstrando, então, que existe uma sinapse primeiro no bulbo fatório, e esses neurônios, então, de segunda ordem, levam a mensagem até outras estruturas. A via olfatória é a única que não passa pelo tálamo, a única via sensorial que não passa antes de chegar no seu córtex primário, ela não passa no tálamo primeiro. Isso é mais fugiu o nome, enfim, mas que facilita o transporte dessas substâncias para vias centrais. Ainda um estudo recente, 2015, demonstrou que há uma via direta, pelo menos em animais, mas acredita-se que pode haver também essa via em humanos, direta do bulbo fatório para a substância negra, e que esses neurônios também, os mesmos corpos neuronais que enviam projeções para o bulbo fatório da substância negra, também enviam projeções para o estriado. E assim, hipotetizaram que essas substâncias, essas toxinas podem chegar primeiramente no estriado a partir dessas vias e a partir de então degenerar também os outros neurônios dopaminérgicos, levando aos sintomas motores dessa doença. Diversos estudos têm demonstrado que a administração de pesticidas, de vírus, de toxinas por via intranasal em animais provoca sintomas semelhantes à doença de Parkinson em humanos. No laboratório que eu trabalhei durante o doutorado, sob orientação do professor Rui Prediger, ele havia padronizado o modelo animal com a administração do MPTP, aquele que eu falei anteriormente, por via intranasal, e conseguiu desenvolver um modelo animal que mimetiza em vários aspectos a doença de Parkinson em humanos, com os sintomas, inclusive com os sintomas não motores da doença, sintomas pré-motores da doença, e por final, então, o animal também desenvolve os sintomas motores. Isso é um pouco incomum, porque geralmente os modelos animais já levam direto a uma degeneração estriatal e sintomas motores nos animais, e ele conseguiu fazer isso através da administração, então, intranasal dessa toxina. Eu trabalhei com uma toxina que eu mostrei anteriormente, um fungicida, o Ziram, que na verdade é um sal semelhante ao Zirel de metildimetilcarbamato de zinco. Eu trabalhei no meu doutorado com o dimetildimetilcarbamato de sódio. E essa toxina, então, esse fungicida foi somente em 2011 que demonstraram a relação dele das pessoas que eram expostas a ele com o desenvolvimento da doença de Parkinson, e são escassos os estudos experimentais que tentam avaliar quais os mecanismos que ele provoca essa degeneração dopaminérgica. Nesse estudo eu administrei 1, 2 ou 4 vezes por via intranasal em camundongos esse fungicida, e avaliei o comportamento no score neurológico de severidade
que é um comportamento onde os animais fazem várias tarefas, eles têm que se equilibrar, eles têm que tem reflexo de sobressalto, tem exploração, que reflete um estado neurológico geral dos animais. Avalia a locomoção no campo aberto, que é um quadro onde você larga o animal e avalia o quanto esse animal percorre, são comportamentos motores. E no rota-rod, que é esse aparelho aqui, a gente coloca os animais em cima desse eixo, ele vai girando com uma velocidade crescente e os animais então têm que se equilibrar, avaliar a coordenação e o equilíbrio dos animais. Então, com essas diferentes administrações desse fungicida, eu avaliei esses comportamentos nos animais. O resultado mais interessante que eu vou mostrar para vocês é com 4 administrações consecutivas. Então eu observei, esses aqui são os plots de ocupação e de percurso dos animais na caixa do Open Field. Eu mostrei então uma redução na distância em que esses animais percorriam o Open Field, o número de entradas no quadrante central, o tempo no quadrante central é geralmente relacionado à ansiedade, mas o número de cruzamentos é mais relacionado à locomoção desses animais. Então mostrei que esse fungicida leva a uma redução na locomoção desse animal. Também um aumento no score neurológico de severidade. Esse score eu falei para vocês, são diversas tarefas. Cada vez que o animal erra uma tarefa, ele ganha um ponto. Então, quanto maior o score, mais prejudicado está o estado neurológico desse animal. Mostrei então que a administração intranasal leva a um aumento nos animais que recebem esse pesticida, um aumento do score neurológico, e diminui o tempo de latência para queda no rota-rod, ou seja, o rota-rod está girando, eles vão cair mais rápido do rota-rod, eles não conseguem ficar equilibrados e ter a coordenação de se manter por tanto tempo quanto os animais que não receberam esse pesticida. Ainda demonstrei que administrando um agonista dopaminérgico nesses animais, eu conseguia a reversão desse déficit locomotor, ou seja, havia uma depressão dopaminérgica da via nigroestriatal nesses animais e a administração de um agonista melhorava esse desempenho. Demonstrei através de uma técnica chamada DCFDA, onde a gente faz fatias do encéfalo do animal e cora com algumas sondas que reagem com espécies reativas de oxigênio. Mostrei que houve então no estriado desses animais houve um aumento das espécies reativas de oxigênio, ou seja, essa toxina eu administrei via intranasal e 2 e 24 horas após a última administração dessa toxina existia um estresse oxidativo, ou seja, a produção de espécies reativas de oxigênio numa via relacionada ao comportamento motor desses animais. E para resumir, então, também esses animais tiveram uma boa resposta à levodopa, alteração do imunoconteúdo de tirosina e hidroxilase, que é um marcador para neurônios dopaminérgicos, ou seja, modificou o número de neurônios dopaminérgicos da via nigroestriatal. Modificação no metabolismo de dopamina através do HPLC, uma técnica que dosa a dopamina e seus metabólitos. E também eu fiz uma técnica que demonstrou que tinha aumento de células necróticas no estriado, ou seja, o estriado desses animais estava entrando em necrose após a administração dessa toxina. E ainda o que pode ser perguntado assim, mas como se sabe que foi por via intranasal, não foi talvez chegando no pulmão por via sistêmica que essa toxina chegou lá? A gente também realizou a administração sistêmica dessa toxina por via intraperitoneal e esses animais não apresentaram alteração comportamental nenhuma, ou seja, só quando administrado por via intranasal é que esse animal desenvolveu esses déficits motores. Ainda em outro trabalho a ser publicado, ser submetido na próxima semana, a gente administrou antes de cada administração do Ziran, ou de metildimetilcarbonato de sódio, na verdade, nós administramos doses diferentes de melatonina, um neurohormônio que tem um poder antioxidante muito grande e várias propriedades, anti-inflamatório e até alguma questão de regeneração também, mas principalmente antioxidante, ele tem uma potência antioxidante até maior que a vitamina C. E administramos antes de uma hora antes de cada administração da toxina por via intranasal. E avaliamos os comportamentos, score neurológico e campo aberto.
observamos, então, acho que só vou mostrar o campo aberto para vocês, que as maiores doses de melatonina, então 10 e 30 miligramas, conseguiram proteger contra o déficit locomotor desses animais, ou seja, uma atividade antioxidante desse neurohormônio conseguiu proteger contra os danos oxidativos provocados por esse fungicida nos animais. Isso tanto na distância percorrida, no número de entradas no centro, e é assim como o estudo anterior não alterou o tempo de permanência no centro, que está mais relacionado à ansiedade. Também houve alteração no score neurológico de severidade. No dia 2, a melatonina conseguiu proteger contra esse dano também. Além disso, vários outros resultados que estão presentes na minha tese, vão estar presentes nesse artigo, como marcadores de estresse oxidativo. Também demonstrei que a melatonina protege contra o estresse oxidativo, contra a alteração de mediadores inflamatórios e protege as vias dopaminérgicas. Então, por diversos marcadores, eu demonstrei essa atividade, fortalecendo, então, essa questão da via olfatória no desenvolvimento, então, de doenças neurodegenerativas, de um fungicida que havia sido demonstrado epidemiologicamente, mas sempre é necessário, então, esse estudo básico para demonstrar quais os mecanismos e para se pensar, então, futuras estratégias de prevenção ou até o banimento do uso dessas substâncias. Era isso. O recado final é que depois de estudar tantas toxinas ambientais provocando doenças neurodegenerativas, que não só estão relacionadas com o Parkinson, como várias outras doenças, a gente fica meio até com medo de respirar, porque em todo lugar tem toxinas, mas a gente não, infelizmente, a gente não consegue, ou felizmente, na verdade, a gente não consegue viver numa bolha. E a gente tem que conviver com isso. Estudos sempre são necessários para a gente descobrir qual a toxicidade, quais os mecanismos para tentar proteções para a população no geral. Era isso, obrigado pela atenção, desculpe a demora.